Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero agradecer por assistirem esse vídeo. Sua participação é muito especial. Gostaria de lembrá-los que ao iniciar cada estudo é muito importante que ore a Deus, pois a verdade somente o Espírito Santo pode escrevê-las em seu coração. E o tema que estudaremos hoje é o plano de salvação. Este tema é importante porque nele aprenderemos que existe esperança de uma vida melhor sem os sofrimentos causados pelo pecado. Independente de quem somos ou o que fizemos no passado, Deus nos ama de forma incondicional, com um amor eterno. E por este infinito amor, ele veio a este mundo e passou pelo sofrimento da cruz para nos resgatar. O caminho para a vida eterna é fácil para se encontrar e entender. Este estudo mostrará como encontrar o caminho para a vida eterna, que é Cristo, e como ter uma vida cristã vitoriosa. Primeiro, precisamos saber quem são os pecadores que a Bíblia fala que precisa de salvação. A Bíblia nos responderá a essa questão com o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12. Está escrito: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Agora que sabemos que todos somos pecadores, mas qual a consequência do pecado em nossas vidas? O texto que usaremos se encontra em Romanos, capítulo 6, verso 23. O texto diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, 23. Todos nós estávamos condenados à morte, mas Cristo pagou um alto preço por meio do seu sangue, para que todo aquele que o aceitar receba a vida. Segundo o apóstolo Paulo, a natureza humana pecaminosa pode reinar em nosso corpo. Podemos permitir que o pecado, impureza e maldade tome conta de nós. Ou podemos aceitar que Deus nos influencie por meio de nossas escolhas e ações, oferecendo corpo, mente e espírito como membros de justiça, santificação. Veja o texto do apóstolo Paulo na carta de Efésios 2, verso 3. Está escrito: Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Efésios capítulo 2, verso 3. Ou também o texto de Romanos, capítulo 7, verso 15, verso 19, verso 23 e verso 24. Está escrito: Não entendo em mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto,
Não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente, e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Romanos capítulo 7, verso 15 ao 19, versos 23 e 24. Esta pergunta do apóstolo Paulo, de quem pode nos libertar do pecado, pode ser respondida facilmente quando procuramos na Bíblia o que Jesus fez por nós na cruz, com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Está escrito: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. 1 Pedro 2:24. Com isso, podemos nos perguntar: quem pode mudar a natureza humana? Para responder essa pergunta, usaremos os textos de 1 Samuel 10, verso 6 e João 8:32. Está escrito: Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. 1 Samuel 10, 6. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Somente por meio da presença do Espírito Santo e do estudo da palavra podemos ter uma verdadeira transformação e viver uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. É também importante saber que a salvação em Cristo não pode ser alcançada por meio de campanhas beneficentes, doações, penitências, obras humanitárias ou boa conduta. Todas essas ações são boas e reconhecidas, mas a salvação é um presente de Deus, recebido por meio da fé, e para recebê-los, somente precisamos aceitar a Cristo. Veja o texto em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. O texto diz: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Para concluir nosso estudo, gostaria de perguntar se você entende que somos pecadores e que necessitamos de salvação por meio de Jesus. Você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que a salvação em Cristo é um presente que Jesus dá aos que o aceitam e que nada pode ser feito para alcançar a graça? Agradeço a você que assistiu esse estudo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida ou gostaria de saber mais a respeito desse assunto, deixe sua mensagem ou entre em contato conosco. Deus abençoe a todos e continue orando por mim, que eu estarei orando por você. Até mais.